Glória a Deus, bom dia. Deus é bom. Mais uma Lion Academy, nosso estudo de todo domingo. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos começar o livro de Juízes. E a gente está caminhando, né, nessa trajetória. Já passamos do Pentateuco, já vimos Josué, vimos Josué semana passada, e a gente vai entrar agora numa nova fase, que é essa fase do livro de Juízes, que é o livro que dá ali, caminha para a monarquia. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada, meu Deus, por esse estudo, pelo tempo que nós nos reunimos para falar da Tua palavra. Esse é um tempo privilegiado, Senhor. Esteja conosco. Vem, Espírito Santo, te convidamos para que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, imprima a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E a gente viu o livro de Josué. E, como eu disse, agora é uma nova fase, um novo líder. Um líder que vai fazer muitas coisas, né? Aliás, o Josué, ele foi um líder, depois de Moisés, um líder que fez muitas coisas, um líder que conduziu o povo para a conquista das terras. Eles entram na terra, começam a dominar os territórios, e aí o livro de Josué já fala, eles entraram, dominaram, mas eles não dominaram tudo. Você vai ver que lá no final do livro de Josué, que as tribos, elas recebem a herança, falam, essa terra é sua, essa terra é sua, essa terra é sua. Só que assim, eles estão ali, mas eles precisam, a terra foi dividida, mas eles precisam conquistar, né? Estão dividindo, estão mapeando ali Canaã, e aí o Josué mapeia tudo e fala, então agora vai lá e conquista. Conquista o que falta conquistar ainda delas, né? Porque ainda tinha muita terra para ser conquistada. O livro de Juízes é um livro que o autor é desconhecido. O Talmud judaico, que é o livro sagrado dos judeus, que também registra histórias, ele registra que Samuel escreveu não apenas esse livro, como também o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, e alguns estudiosos acreditam que até o livro de Ruth também foi escrito por Samuel. E os Juízes, ele abrange toda essa parte da história de Israel, de Josué até Samuel ali. E o livro dos Juízes, ele vai mostrar também a transição do povo, né, do período que eles se estabeleceram, que ainda tem muita coisa aí para acontecer, muita terra ainda para ser conquistada, até depois da morte do Josué. E o começo do livro de Juízes vai explicar como que se deu essa história dessa conquista. Ele começa depois da morte do Josué, e com esse estabelecimento do povo, né, na conquista dessa terra. Aí a gente olha lá na frente, no livro de Juízes, qual que é o livro seguinte? É o livro de Ruth. E aí depois de Ruth, que é Samuel. Por que Ruth está ali, né, no meio de Juízes e Samuel? Porque Ruth está ali naquele período, ela viveu naquele período, porque Ruth é contemporâneo. O livro de Ruth até começa falando assim, na época dos juízes aconteceu essa história, e vai contando lá a história da Ruth que acontece nessa época. Por isso que esse livro foi colocado ali, depois de Juízes, a Ruth, para depois
continuar. E o livro do Samuel, ele vai contar a história que vai ser o último juiz. O Samuel, nessa época de juízes, ele acaba sendo o último juiz de Israel, e aí vai ter um estabelecimento de um tempo de monarquia. Esse período dos juízes, ele durou 300 anos. Olha, gente, não foi uma coisa assim rápida, né? Foi um período até longo. Por exemplo, é mais tempo. Os juízes se deu em mais tempo do que a nossa história, por exemplo, entre Tiradentes e nós. Então, a gente vê que é um período muito longo, ali esses 300 anos, são 3 séculos de história que a gente vai ter nesse livro aqui. E a gente divide esse livro, né, no período entre 2 homens, Josué e Samuel. E é um tempo de apostasia. Esse tempo é um tempo de apostasia, é um tempo de má fama, é um tempo que narra repetidos erros espirituais, há problemas em juízes. E qual que é a base desses problemas? Foi uma ordem que foi cumprida pela metade. Porque o que Deus falou para eles? Deus falou assim, olha, vai e conquista essa terra, tira esse povo dessa terra. Eu estou dando essa terra para vocês. Deus ordena que Israel, eles conquistassem a terra e que eles destruíssem os povos que habitavam lá. Mas eles não fizeram isso totalmente. Então, esses povos, eles eram idólatras, perversos, era um povo decadente moralmente. Israel poupou alguns desses povos. Por exemplo, os filisteus. Os filisteus, eles foram poupados. Então, aí você vê que a partir daí, esses povos que estavam ali na terra, que foram poupados, eles começam a investir contra Israel, como se Israel fosse uma pedra no calcanhar deles. Então, o pecado de Israel em Juízes, ele é arraigado justamente nessa falha, de não cumprir completamente essa instrução. E os pagãos foram lá, eles viraram laços, né, contra esse povo, e um laço até porque esses povos eram idólatras, e aí Israel começa a se misturar, eles começam a casar com esses povos, e aí a idolatria entra em Israel por meio desses povos. E em Juízes, primeiro o povo entra em apostasia. A gente vai ver, o povo entra em apostasia, aí vem a punição através de um povo vizinho, aí depois dessa punição vem o arrependimento do povo e depois o livramento. Então a gente vai ver todas as histórias dos juízes, toda vez que Deus levanta um juiz, a gente vai ver que a história é a mesma. Apostasia, punição, arrependimento, livramento. E é assim que se dá o livro de Juízes inteiro. E a raiz do problema era a idolatria introduzida pelos povos pagãos. E quem é que foram esses homens chamados juízes? Eles não eram assim juízes no sentido que a gente conhece da palavra, né? Nesse sentido contemporâneo da palavra. Esses juízes, eles eram libertadores, levantados por Deus, né? Naquela situação de emergência. Passava aquela situação de emergência, eles continuavam ali como responsáveis, levantados por Deus perante o povo, mas ele não era um rei. Ele era um homem ali. Você vai ver assim alguns de mais importância, por exemplo, como Samuel, que aí você vê que o Samuel ele era diferenciado. O Samuel ele foi o maior juiz, o último e maior juiz daquele tempo. Mas quando você vai ver os outros juízes, por exemplo, você vê que eram homens ali levantados, eles iam lá, eles falavam, não, Deus vai nos livrar, eles traziam Deus para o povo, levantavam o povo, ia na frente, né, na guerra e vencia em nome do Senhor, mas não eram pessoas que ficavam lá, eu vou reinar.
sobre vocês. Os maiores juízes desse período foram Gideão e Samuel. E eles foram levantados realmente numa época de emergência nacional. Né? A gente vai perceber que no livro dos Juízes, o culto parece que decaiu mesmo em importância. Vocês lembram que até o Samuel, quando o Samuel vai para o templo, já está essa decadência. Lá na pessoa do Eli, dos seus filhos. O templo já está decadente, o culto já está decadente. Então, a gente vê mesmo que essa época dos juízes foi uma época de culto decadente. E eles não davam a devida importância para o tabernáculo. Você vê que o sumo sacerdote ele é mencionado apenas uma vez. Aqui no 20 e 28, olha, em todo o livro de Juízes, o sumo sacerdote ele é mencionado apenas uma vez. Então, parece que todo aquele período o culto foi mesmo negligenciado. E vocês não se iludam, gente, porque o culto, ele é a base de um povo que deseja servir ao Senhor. A gente vê no período de Juízes, quando eles negligenciam o templo, negligenciam o culto, a decadência que esse povo vive. Então, a gente vê que esse negócio de, eu vou servir a Deus em casa, o que acontece? Acontece com o tempo, a decadência que a vida da pessoa entra. Por quê? Porque ela quebra os vínculos, a distância do templo quebra os vínculos da pessoa com o Senhor, quebra o vínculo da pessoa com a igreja do Senhor. Então, se você quer crescer e se manter em comunhão com Deus, você precisa valorizar o culto. E quando a gente olha Juízes, a gente vê que as leis do Senhor parece que não foram valorizadas nessa época. A negligência do templo levou a a negligência do culto levou a essa desvalorização. Então, a gente vê que não há no livro de Juízes nenhuma referência à leitura da lei. Você lembra que o Josué fala o quê? Não se aparte do livro dessa lei. Esse tempo todo de Josué está ensinando o povo o que o Moisés ensinou para ele. Está falando, olha, vocês não se apartem do livro dessa lei, medita nessa lei. E em Juízes não tem qualquer referência à lei. Então, o louvor a Deus parece ser omitido em Juízes. Você não tem muitas expressões de louvor a Deus, de louvor à bondade de Deus. Você eventualmente vai ver no livro Cântico de Débora, né? E fora isso, você não vê grandes expressões de louvor a Deus até os dias de Ana. Né, que aí, quando entra Ana ali com Samuel, a gente vê todo aquele louvor de Ana, toda aquela história linda. Mas no livro de Juízes você não vê essas coisas. Também outra coisa é a pouca manifestação do ministério profético no livro de Juízes, né? De comunicação, de recado de Deus para o povo, de chamado ao arrependimento, de chamado com autoridade da parte de Deus através de um homem. Isso a gente também não tem quase em Juízes. Moisés, ele teve um grande ministério profético. O Josué, ele teve um grande ministério profético também, mas em Juízes, há apenas uma palavra profética. E está lá em Juízes 6:8. Juízes 6. Olha, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios. Então, assim, você vê essa palavra profética.
em Juízes, né? E mais na frente que a gente vai ver mais alguma coisa. Antes você tinha Abraão, você tinha Moisés, você tinha aqueles homens que condenavam os falsos cultos, o declínio do sacerdote, a infidelidade dos reis. E quando a ausência de profecia, o que acontece com a ausência de profecia? O povo se corrompe, o culto se corrompe. Porque a palavra profética, ela é como um espinho que incomoda, não é? Se você chega na igreja e se você não vê incômodo pela pregação da palavra de Deus, você de alguma maneira não se sente incomodado por algo, porque o ministério profético, ele é como um espinho. Ele está ali para quê, gente? É para te dar a direção. Porque se o ministério não incomoda, se não há um espinho assim ali a chamar o povo, a confrontar o povo, é que de alguma maneira aquela é uma sociedade a caminho do colapso, né? Não havia ministério profético nessa época. E o povo sem profecia é um povo que vai fazer cada vez mais o que acha certo. Ele vai andar pelas suas próprias pernas. Ele vai fazer o que dá na telha. E é por isso que a gente vê a ruína, o declínio desse povo aqui nesse livro. E isso é algo que fica muito claro no livro de Juízes. E o livro de Juízes já vai estabelecer a história da monarquia pelo seguinte: você vai ver lá na frente, no capítulo 17, 6, você vai ver assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, a gente já vê que nesse livro já há essa transição. Você vai ver mais ou menos 4 ocorrências dessa frase em Juízes, falando: o problema é que o povo não tinha uma liderança centralizada. Meio assim que uma apologia à monarquia na segunda parte do livro. E ele está preparando aqui algumas razões para essa monarquia. Então a gente vai perceber essas coisas nesse livro. No capítulo 1 dos Juízes, depois da morte do Josué, Israel não tem ali um líder geral no povo. Simeão e Judá saem para conquistar as terras que eles tinham recebido por herança, né? E daí a gente vai vendo nas conquistas, as guerras que eles vão tendo. Nessa guerra ele vai encontrar com o rei, aquele Adoni-Bezeque. Aí o rei, ele fala até que tinha cortado 70 polegares do homem, porque cortar o polegar era uma mutilação horrível, era uma humilhação, porque você corta o polegar do rei, quer dizer o quê? Que ele não é capaz mais de empunhar a espada, porque sem o polegar ele não consegue, né? Então, essa era uma punição, uma mutilação que trazia vergonha. E aí Israel vai lá, luta contra esse rei, corta o polegar dele. Ele fala: olha, eu paguei, né, por tudo que eu fiz. Cortei 70 polegares na minha vida hoje. Eles cortam o meu. Então a gente vai ver as conquistas da terra, a gente vai ver que o Dan, ele vai ali tentar conquistar aquela terra. E a gente vê claramente aqui a dificuldade que eles têm por causa da tecnologia. Aí a gente vê realmente um povo nômade que viveu no deserto e que eles não têm tecnologia para conquistar. Tanto que eles não conquistam toda a terra por causa também dessas dificuldades. E eles pararam o quê? Eles pararam de confiar no Senhor.
A gente vê que eles não tinham mesmo a tecnologia que os povos daquela época tinham. Vocês lembram quando eles vão lá conquistar Jerusalém? Aí se fala, eles sempre procuram conquistar o que estava no alto, porque o que estava no baixo, os exércitos do povo, era fácil vencê-los, porque eles já tinham carros, eles tinham espadas, né, carros de guerra e tudo. E o povo de Israel não tinha nada disso. Era um povo que precisava realmente confiar em Deus, né? Eles não tinham ainda nesse tempo assim falar, Israel tem um exército equipado. Não, eles vão ter exército lá na frente, quando Davi, né, vai formar esse exército. Porque quando você vê até Saul já era rei, aí fala, o povo, veio a notícia que o povo estava invadindo Israel, e Saul largou a sua enxada, seus equipamentos, e foi, quer dizer, eles trabalhavam no campo, e quando tinha guerra, todo mundo saía para a guerra. Tem guerra, vamos defender Israel. Eles não tinham um exército formado, né? Aí depois que vem Abner, no final lá, depois, mais para frente do reinado de Saul, vem o Davi, e aí o exército vai se montando. Mas a conquista dessa terra, ela tinha que ser ela tinha que ser toda baseada no que se crê em Deus. No que Deus havia dito. Deus havia dito a Josué, vai nessa força, vai que eu vou com vocês. Vocês vão conquistar a terra. A terra já estava toda mapeada ali, Canaã todinha no mapa. Aí vocês lembram? Duas tribos ficaram antes de atravessar o Jordão, mas na hora que eles foram conquistar, as mulheres, o gado ficaram lá, e aí as tribos vêm ajudar, Rubem, Gade, vem ajudar as outras tribos, e eles vão conquistando os territórios, mas deixando, eu vou deixar esse povinho aqui, eu vou deixar essa vilinha ali. Tanto que quando a gente vai ver, quando Deus levanta Débora como juíza em Israel, o que a gente vê ali? A gente vê que quando Cícera, ele entra na tenda da Jael, você fala, caramba, mas como é que é isso? Como que se dá essa história? Porque ele entra na tenda dela porque eles viviam misturados. Estava todo mundo ali junto e misturado, né? E daí acontece que uma mulher acaba matando o inimigo, e fica uma vergonha lá para ele. Mas por quê? Porque esses povos, eles estavam misturados ali na terra. Aí no capítulo 2, fala assim, depois da morte de Josué, aconteceu, né, isso e aquilo, e aí vai repetindo toda a morte de Josué, praticamente as mesmas coisas lá do final do livro. E aqui, no 10:13, no 2:10-13, olha como que esse povo estava já, gente. No 2... Foi também consagrada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Você vê que eles não davam importância ao culto? A geração ia morrendo, a outra ia nascendo, não tinha aquele contato com Deus, se misturavam com as filhas dos filisteus, com as filhas dos outros povos, e começavam a cultuar os Balaíns, começavam a cultuar os outros deuses, né? E você vê que na história dos juízes, o povo, ele era oprimido. Por quê? Justamente porque ele era desobediente.
Ele começava a buscar outros deuses, começavam a ser oprimidos pelos povos, e aí eles começavam a clamar: ah, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, olha Deus, a gente está com problema, o Senhor não está vendo isso? Aí Deus vai, manda um juiz, dava vitória para o povo. Enquanto esse juiz estava ali, o povo estava seguindo esse juiz. Você vê, o povo não estava seguindo a Deus. O povo estava seguindo a esse juiz. Porque aí clamava, Deus dava lá, botava o juiz. Enquanto esse juiz estava vivo, estava tudo bem. Por quê? O povo seguia o juiz. É como quando você, alguns casos que a gente vê, por exemplo, não tem gente que assim, está na igreja há não sei quantos anos, aí o pastor morre ou o pastor é mandado para outra igreja, a pessoa sai da igreja, ela seguia quem? Ela seguia o pastor, ela não seguia Jesus. É como esse povo, eles não estavam seguindo a Deus. Tanto que eles estavam fazendo seus cultos lá dentro das suas casas, servindo. Eles tinham ídolos já. Eles seguiam esses juízes, o juiz, se era um juiz chamado por Deus, um homem lá que andava com Deus, estava tudo bem, né? Mas e se não era? E se o cara se corrompia também? Porque tinham juízes que se corrompiam, né? Tinha o próprio Gideão. O Gideão, ele é chamado, né? Aí Deus chama lá o Gideão. Aí o Gideão vem com aquela conversinha: ai, Senhor, vou botar o algodão aqui. Se o algodão estiver molhado, o Senhor que falou comigo. Aí do outro dia estava lá molhado. Ai, Senhor, vou fazer mais um teste. Vou fazer a mesma coisa, mas desta vez não molho o algodão. Deixa o algodão. E Deus ali naquela... Gente, Deus é muito paciencioso. Você vê que a gente vê assim, a gente fala: ai, mas o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ah, porque no Antigo Testamento, só depois de Jesus. Não, gente, esse povo errava, esse povo pisava na bola. Aí esse povo: Deus, tem misericórdia, Deus. O que Deus fazia? Deus corria, ia lá, abraçava seu povo, mandava um juiz lá para defender o povo. Gente, mandou o próprio Samuel. Samuel era um homem de Deus, assim, do maior juiz de todo esse tempo. E o Gideão, ele é chamado por Deus, tem toda aquela situação dele achar que ele é o menor na sua família, daquele complexo de inferioridade que ele tinha. Mas chega o momento que o que o Gideão faz? Ele vai à noite e quebra o quê? Ele quebra os ídolos do seu pai. Ele pega lá os poste-ídolos, pega e faz um sacrifício lá queimando aquela madeira. Ou seja, gente, Israel está contaminado. O pai do Gideão estava lá cheio de ídolo. E aí o Gideão vai, faz o sacrifício, Deus fala para ele escolher os homens, aí ele vai, escolhe aquele monte de homem. Aí a gente até tem no nosso roteiro de 2024 a fonte de Gideão, que é muito linda. Daí eles chegam naquela fonte para beber água e Deus fala: presta atenção nesse cara. Primeiro, eu acho muito engraçado que primeiro Deus fala assim: fala que os covardes podem voltar, e um monte volta. Um monte. É engraçado isso nos textos, gente. A gente lê e fala: caramba, os covardes podem voltar, um monte vai embora. Né? Eles tinham medo, eles não confiavam em Deus. Daí fica ainda muita gente, aí vai naquela questão da água. Olha, os que beberem aí direto, com a boca direto na água, não serve. Né? Porque, gente, pensa bem, estavam ali ajoelhados com a boca na água, como se alguém atacasse, eles estavam prontos? Não. Agora os que estavam de cócoras ali, pegando com a mão, tomando, qualquer ataque que tivesse, eles estavam atentos, não é?
Aí Deus fala, não, são esses 300. E aí, para quê? Por que Deus reduziu tanto o número desses soldados? Para aquele povo ver que era Deus que estava fazendo. Deus mesmo fala no texto, fala assim, ó, eu vou fazer isso para vocês depois não ir todo mundo para a guerra e vocês vencer, e vocês dizerem que venceram por sua própria força. Não, vocês vão ver que fui eu quem fiz, né? Eu que estou lutando com vocês essa guerra. E Deus dá muitas provas disso. A gente vai ver que o primeiro juiz, tem os juízes aqui que a gente nem lê pouco sobre esses capítulos, até esquece deles, né? Que aparece o Otiniel, que é um juiz, e aí, sim, o relato que tem dele liberta Israel lá de Risataim. E aí, você vai vendo as histórias e Deus levanta um juiz aqui, um juiz ali, e aí tem uma história dele, mas a gente vê que quando esse juiz morre, o povo volta a se corromper. Então, por exemplo, na época do juiz Eude, quando ele morre, Israel fica 20 anos nas mãos do rei Azor. Então, nesse tempo, por muito tempo, Israel viveu opresso. Gente, 20 anos é tempo, né? Então, você vai ver nesses 300 anos, quantas vezes Israel ficou opresso pelos seus inimigos, até o Senhor mandar ajuda, levantar essa ajuda para o povo. E a gente estava falando de Gideão, a história de Gideão é engraçada, que ele começa bem, né? Ele começa direitinho, mas aí, o que acontece? Quando ele termina a guerra, o povo fala assim, Gideão, vem reinar sobre nós. Ele fala, não, eu não quero reinar, imagina, eu não vou reinar sobre vocês. Só que daí a gente vai lendo a história dele, e aí a gente vai falando, Gideão teve 70 filhos. O cara ter 70 filhos... Ele tinha um monte de mulher, né, gente? Ele tinha um monte de mulher. Quem é que tinha um monte de mulher? Era rei. Então, você vê que ele já estava se comportando como rei. Né? Ele já fazia assim. O que ele falou que ele queria? Ele falou, não quero ser rei, mas eu quero uma estola. Vou fazer uma estola sacerdotal para mim. Ele não era sacerdote. O único que tinha estola sacerdotal era sacerdote. Quer dizer, o cara, né? Primeiro ele era o pequeno, ele era o menor de todos. Aí depois, isso acontece com muita gente. Você vai vendo o que aconteceu na trajetória do Gideão. Ele falava com a boca, mas o coração dele não estava cheio daquilo. Essa humildade que a gente vê nele lá no começo, era só aparente. Não tem aquela gente que é toda humildezinha. Eu sou tão humilde. Às vezes, gente, até mas às vezes tem tanto orgulho dentro do coração da pessoa, é só a capa de humilde que ela tem, mas o orgulho no coração. Dá qualquer poder para ela, para você ver se não desperta o monstro que tem dentro. É assim, gente, o Gideão, ele teve essa trajetória. Você vê, não, imagina, eu não vou ser rei sobre vocês. Aí você olha, o cara tinha 70 filhos. Quantas mulheres esse cara tinha? Aí você fala, mas nas outras civilizações, quem é que tinha esse monte? O rei. O rei tinha as concubinas. Né? Tanto que ele tem um filho com a concubina que quer ser rei, e depois vai ter lá uma confusão toda com os irmãos, que os irmãos não aceitam que ele reine porque ele é filho da concubina. E daí você vai vendo essas coisas, e você vai trazendo aí para o nosso tempo, e você vai vendo que
que a gente precisa se ver nesses textos. Eu falo muito a vocês sobre isso, de como a gente precisa se ver nessas histórias, né? Como a gente precisa entender nessa história, porque o Gideão, ele era um líder chamado por Deus. Quem chamou Gideão? Foi Deus, gente. Chamou Gideão para quê? Para libertar o povo, para cuidar do povo de Israel. Um povo que estava ali sendo oprimido, um povo que não tinha ali uma liderança centralizada. Por quê? Eles viviam uma teocracia. Quem era o rei de Israel? O rei era o Senhor dos exércitos, mas o povo não servia a Deus. Então eles estavam abandonados, né? Assim, entre aspas. E o Gideão, quando você vê isso, você vê que a fama, né, digamos assim, a fama, ela sobe a cabeça do Gideão, né? E acaba, quando a gente vê a fama subindo a cabeça das pessoas. Não tem líder que começa bonitinho, que você fala assim, cara, olha, esse cara é uma bênção. Olha lá como que Deus está lidando como Ele está lidando com isso. Olha lá, você vê, você liga, não tem igrejas que começam uma bênção, que você olha e fala, olha, o Espírito Santo está agindo ali, está tendo cura, está tendo... E a notícia vai se espalhando. E o cara é lá, né, todo tranquilo, todo cheio de amor, né? Você olha e fala, nossa, a igreja tem ali 10 mil pessoas, o cara, né? Teve uma igreja na nossa época que aconteceu isso com ela. Tinha, assim, culto das 7 e das 10, e 7, 8, não, das 7 e das 9, e tinha 3 cultos de manhã. Saía um povo, entrava outro, saía um povo, entrava outro. A igreja cabia 5 mil pessoas e era uma grande bênção. Mas aí depois você vai vendo que a fama vai subindo a cabeça da pessoa, né? Aí a pessoa acaba que aquele ministério que era uma bênção, aquilo que era uma bênção, vem a fama e aí vira uma desgraça. Aí é um negócio, né, que é a decadência. O cara é uma bênção. Aí, de repente, um belo dia, cadê o cara? Caiu, né? Caiu porque o cara passou a achar assim, olha, eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Sou eu que faço. Tudo aqui só caminha porque eu estou aqui. Me tira daqui e vocês estão arruinados, não é? É isso que a fama faz na cabeça de muitos líderes. E aí, você passa a atribuir a você coisas que são atribuições do Espírito Santo de Deus. Você passa a atribuir a você a sua presença, o seu modo de... Você acha que o Espírito Santo só vai curar se você tiver, né? Você acha que Jesus só vai entrar se você tiver. Ah, não, se eu não tiver... É verdade, gente. Nós passamos por um período no Brasil mesmo, há alguns anos atrás, que os líderes evangélicos achavam que não podiam tirar férias. Eles não podiam descansar. Mas você acha que é porque eles amavam a igreja? Não, é porque eles tinham medo de perder a igreja. Eles tinham medo de não serem necessários, né? Agora, qual é o sinal de uma grande liderança? É justamente o contrário. É você não ser necessário. Obrigada. É você não ser necessário. Quando você não é mais necessário, pronto, teu trabalho, você foi um ótimo líder. Não precisam mais de você.
Essa é a grande questão. E isso é muito... Isso quando a gente vê no Gideão, que aconteceu exatamente o contrário com ele. Ele, né, começou lá com aquela humildadezinha que eu acho que era falsa, aqui para nós. Eu acho que dentro dele, no coração dele, sempre teve, né, um pouco lá daquele orgulho. Ele tinha complexo de inferioridade. Quando ele se deparou com a fama, ele era o Gideão dos 300 soldados, né? E ele acabou, não, imagina, é a falsa modéstia, não é? Imagina, eu não quero isso para mim, não. É como a honra. Você tem que dar honra a quem tem honra. É bíblico isso. A honra também é algo espiritual. Às vezes a gente confunde muito isso, porque na nossa sociedade, o neopentecostalismo, ele confundiu muito isso na cabeça das pessoas. A questão da honra. Então, muitas vezes, você deixa de honrar e deixa de ser abençoado. E muitas vezes, você ludibria as pessoas. Para que você tenha uma honra que não é merecida. Não é merecida. Para que eles te coloquem assim num pedestal, como Deus, né? É o Gideão, que ele... eu não quero nada não, mas eu vou fazer uma estola sacerdotal. Gente, o cara não é estola sacerdotal. Só o sumo sacerdote tinha um negócio desse. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não, sabe, muitas vezes, por causa do extremo, você também deixa de viver algo que para a sua vida vai ser bênção. Né? Você deixa de honrar, você deixa muitas coisas, você para de acreditar. Você para de acreditar em oferta, você para de acreditar em voto, você para de acreditar em honra. Isso também é cilada de Satanás para a sua vida, porque são coisas que te abençoam. Há bênção nessas coisas, há bênção na honra, há bênção na oferta, há bênção no dízimo, há bênção nos votos que você faz para Deus. Mas por quê? Muitas vezes você caiu numa cilada, Satanás fica na sua cabeça. Não faça isso. Isso aqui não pode. Olha, isso aqui vão te enganar de novo. Isso aqui não sei o quê. Né? Então, a gente precisa pegar esses textos da Bíblia, como a gente vem fazendo até agora, e a gente precisa se ver dentro deles. Mas vocês vão estudar o Antigo Testamento para quê? Para a gente se ver dentro deles. Para isso, para a gente entender, né, qual que é a bússola do Senhor para a nossa vida também. Porque graça, como nós vimos lá atrás, está desde do Gênesis 3. Lá já tem graça. Dizem que o proto-evangelho é do Gênesis 5. Não, para mim a graça já está lá no 3. Então, o que a gente está vendo aqui? Também a graça de Deus, porque esse povo aqui, gente, esse povo merecia que Deus ouvisse eles, todo mundo idólatra, tudo esquecendo do Senhor. Ai, Deus tem misericórdia. Deus, nós estamos perecendo. Aí Deus vem e abraça. E cuida, e tem misericórdia, e livra. Porque o nosso Deus é assim. O Deus... Deus é Deus, gente. O nosso Deus é assim. Tá? Não existe lata de lixo no céu. Né? Não existe, Ele é assim. Ele cuida, Ele... Vai sofrer? Esse povo sofreu. 300 anos sofrendo, sabe por quê? Porque desobedientes. Um povo que você vê, tem juízes que não tem expressividade aí, né? Dentro desses juízes que a gente vai ver,
Os mais expressivos são Gideão e Samuel. Débora também teve uma certa expressividade, mas dentro desse texto os mais expressivos são esses. Mas você vai ver que é um povo que tinha Samuel. Samuel era diferente de Gideão. Gente, Samuel é o maior profeta, o maior juiz, né? Um homem que Deus levantou no Antigo Testamento. E mesmo assim o povo andava errando. E Deus deixava quebrar cara, deixava perder guerra, deixava. Porque é isso que a desobediência gera, uma consequência. A desobediência gera uma consequência, né? E aí não adiantava o Samuel não falava, Samuel não orientava, Samuel não... mas é assim, mas aí o que Deus fazia depois? Deus chegava, levantava, né? Aí pediam rei, aí Deus vai e levanta Saul fora do tempo, né? Porque Saul era a vontade de Deus. Não, tanto que o Samuel fica triste, Deus falou, Samuel, deixa isso para lá, eles estão rejeitando você não, eles estão rejeitando a mim. Dá o cara bonito que eles querem aí, o mais alto de todos, vai ver o que essa palhaçada vai virar, né? Mas aí depois Deus compassivo, Deus amoroso, Deus todo Deus, vai lá e não encontra um Davi. E aí a gente vê a história caminhando de uma outra maneira, e aí a gente tem tantos ensinamentos para os nossos dias de hoje, através desse homem que fez esses lindos salmos, essas poesias extraordinárias, né? Então, a gente tem que se ver. É isso. O nosso grande objetivo nessa questão do Antigo Testamento é se ver dentro desses textos e encontrar um Deus que às vezes a gente nem conhecia dentro deles. Amém? Glória a Deus. Olha, hoje eu me alonguei um pouquinho mais. Semana que vem a gente termina o livro de Juízes, viu? Espero vocês. E acho que ainda tem ali um cafezinho e um pãozinho gostoso, se vocês forem correndo. Amém?